Você lembra quando começou a se falar da pandemia de coronavírus? Todo mundo ficou obcecado em assistir documentários e séries sobre o tema. É verdade que vírus, bactérias e parasitas moldaram a história da humanidade. Por isso, nesse vídeo, eu vou trazer uma comparação de como lidamos com a pandemia de Covid-19 em relação aos maiores eventos da história. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, surgiu lá no século XIV, nos anos 1300. Estima-se que na época ela matou cerca de 100 milhões de pessoas, praticamente um terço da população mundial. Foi durante essa pandemia que surgiu a noção de quarentena. Na época não se tinham muitos conhecimentos científicos, então as pessoas achavam que a doença era transmitida pelo ar. Foi então que um membro do clero, seguindo o que estava escrito na Bíblia, sugeriu que as pessoas parassem de circular, principalmente aquelas que vinham de barcos e navios. Além disso, as pessoas usavam aquelas máscaras com ervas dentro porque elas achavam que iam se proteger contra a doença. A gente ainda vê hoje em dia algumas ideias sem nexo como essa. Bom, só anos depois é que foi descoberto que a bactéria da peste bubônica só era transmitida pelo contato com pulgas e roedores infectados. Essa doença ainda não foi erradicada. De 2010 a 2015 foram registrados mais de 3 mil casos no mundo, mas a OMS considera que a doença está controlada. A gripe espanhola surgiu em 1918 e foi causada por um tipo de vírus influenza H1N1. Ela era extremamente contagiosa e transmitida entre humanos. Estima-se que ela matou mais de 40 milhões de pessoas. Você já deve ter ouvido falar que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Na verdade, acredita-se que foi nos Estados Unidos. Ela ganhou esse nome porque, na época, os países estavam vivendo um momento bem conturbado durante a Primeira Guerra Mundial, então eles subnotificavam as mortes. A Espanha era o único país democrático e, como a imprensa era livre, ela divulgava o número real de mortes, que era bem alto. Por isso, ela ficou conhecida como gripe espanhola. Os sintomas da doença eram muito parecidos com os da Covid-19. Essa lista de recomendações para a população foi divulgada nos jornais da época. Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos, o doente não deve receber absolutamente nenhuma visita, as pessoas idosas devem aplicar todos esses cuidados com mais rigor. Mais de 100 anos depois, e muitas recomendações são as mesmas para a pandemia atual. Na época, não existiam antibióticos nem antivirais. Então, no Brasil, as pessoas criaram uma receita caseira contra o vírus, que levava cachaça, limão e mel. Isso mesmo, segundo historiadores, foi nessa época que surgiu a caipirinha. Apesar das semelhanças entre a pandemia de Covid-19 e as maiores da história, a medicina passou por uma revolução desde então. Hoje nós conseguimos tratar os infectados de forma bem mais eficaz, sem falar na velocidade para a produção de uma vacina. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e também na nossa newsletter sobre o coronavírus. Já sabe, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!